Senhor Presidente, antes de mais, começo por agradecer e cumprimentar o Dr. Cluny pela grande e pelo apurado relatório que nos apresentou da atividade que levou a cabo enquanto representante do Eurojust, que é bastante exaustivo, completo e esclarecedor daquela que foi a atividade e, portanto, agradecendo desde já o relatório, bem como aqueles que foram já algumas preocupações e contributos que nos deixou na primeira parte. Relativamente àqueles que foram algumas das preocupações, Sr. Procurador, há duas ou três questões, até de forma bastante sucinta, que gostava de lhe deixar, nomeadamente a questão do e-Just e do Sirius, que são fundamentais, naturalmente, nesta era da digitalização e daquilo que é a desmaterialização dos processos e que tem vindo a agilizar até a forma do funcionamento de toda a administração, a nível nacional e mundial, mas relativamente ao caso português, até porque é o representante do gabinete português e, portanto, relativamente ao caso português, eu gostava, o grupo parlamentar, vê com alguma preocupação aqueles que têm sido os reparos feitos pelo Gabinete Nacional de Cibersegurança, através do seu observatório, nomeadamente sobre a segurança que se verifica atualmente na desmaterialização e na digitalização dos processos, que pode pôr em causa a segurança e a certeza jurídica, bem como a garantia da genuidade de todos os procedimentos, e nomeadamente a questão de qual é a proteção ou quais são as ferramentas que nós temos de pensar para a proteção de possíveis ataques aos dados informáticos e dados tão sensíveis como é o caso dos dados da Justiça e dos dados criminais, que parece-me que todos temos que ter bastante atenção e se o Sr. Procurador considera que, daquela que é a sua experiência, naturalmente, no Eurojust e na ligação com o Estado português, digamos assim, enquanto representante, quais são os riscos ou a resiliência que já tem o nosso sistema português para o desenvolvimento destes novos sistemas em articulação com aqueles que são os sistemas nacionais, e nomeadamente dos perigos e da cibersegurança que hoje é tão fundamental e importante para o nosso sistema. Esta era uma das primeiras questões que gostava de lhe deixar. Depois aqui há mais algumas questões que coloca naquelas que são as reflexões que nos deixa, e parece-me que é fundamental irmos a estas reflexões. Nomeadamente, coloca-nos aqui uma questão, e que já colocou na sua intervenção inicial, que é a questão de ainda haver uma falta de sensibilidade ou de preocupação com vários gabinetes do Ministério Público. Aliás, até referiu quais são aqueles que normalmente colaboram com o Eurojust e deixou de fora uma série de gabinetes, dizendo que ainda não há uma grande sensibilidade para esta cooperação. E já agora, Sr. Doutor, gostava, se tivesse em condições de nos dizer qual acha que seria a solução para que se sensibilizasse ou se encontrassem ferramentas para que também os DIAPs do resto do país colaborassem com o Eurojust naquelas são as grandes matérias hoje da criminalidade internacional e, nomeadamente, desde a questão do tráfico das pessoas, que é uma daquelas que nós vamos ouvindo falar, que percorre todo o país, e são sempre questões muito complexas, e tudo aquilo que hoje é o crime informático, que também não tem local para a sua existência, e toda uma série de criminalidade que tem implicações cada vez mais internacionais e que, acredito profundamente, não se cingem a partes do território, mas todas elas, com mais ou menor dimensão, naturalmente, estão espalhadas por todo o território. Portanto, qual acha que seria a forma de nós conseguirmos este upgrade, digamos assim, para que se conseguisse também chegar ao resto do território onde parece ainda haver esta insensibilidade ou falta de condições ou falta de meios para que tal venha a suceder. Também há aqui outra questão que nos vem colocando, e parece-me que é importante, que tem a ver com o problema da má qualidade das traduções nas cartas rogatórias das decisões europeias. A clareza na justiça, o rigor e a linguagem é fundamental para que haja boas decisões, sob pena de mais tarde, por más traduções, não se entenda o alcance das decisões e, portanto, qual acha que deveria ser o reforço a fazer pelos serviços nacionais, ou o que é que falta
em Portugal, dentro dos meios que são proporcionados para que boas traduções sejam feitas e, nomeadamente, onde é que anda a falhar o Governo para que esta situação se continue a espalhar, não obstante todos os anúncios que se vão fazendo de melhoramentos. E também há aqui outra questão, que esta é talvez a última, que parece-nos bastante relevante, e é a questão dos mandatos de detenção europeus, o seu ajustamento, porque o tempo vai andando, o seu ajustamento, o que é que tem que ser feito para que tal aconteça, bem como também outra questão que nos colocou aqui logo na parte inicial, que é o aumento dos casos, e a minha pergunta é: aumento dos casos acompanhados, ou há a sensação que ainda continua a haver uma grande zona cinzenta em que os casos não são relatados, não são participados e, portanto, continua a não haver, digamos assim, o devido acompanhamento e o devido escrutínio desses casos? E também, numa questão mesmo final, gostava que se pudesse ainda vir densificar uma das preocupações que nos coloca, que tem a ver com a insuficiente formação dos funcionários judiciais e do Ministério Público no respeito ao acompanhamento dos processos de cooperação judiciária, designadamente quando lhes é atribuído pelos magistrados a função de preencherem os formulários. Esta falta de formação ou de capacidade dos próprios magistrados que nos vem aqui chamar a atenção é de grande preocupação para o Grupo Parlamentar do PSD e gostaria, se fosse possível, Sr. Procurador, que nos densificasse exatamente quais são as grandes falhas e lacunas que estão a verificar para que se fale basicamente em capacidade para que os magistrados cumpram a sua função. E desde já, porque o Sr. Presidente me está a dizer que o meu tempo está esgotadíssimo, agradeço-lhe os esclarecimentos e naturalmente também aqueles que vier a dar-nos em resposta, porque é fundamental para que possamos legislar e apresentar as devidas propostas para colmatar estas insuficiências. Muito obrigada.